Fala, meus amigos, estou aqui com meu chapéu de palha. Hoje eu estou com um chapéu de palha diferente, por causa que aquele chapéu de palha que eu sempre uso nos vídeos, eu estou viajando, né, e eu deixei aquele chapéu de palha lá na minha cidade. E como eu estou em outra cidade, eu comprei esse daqui, só para fazer esse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o capítulo 1179, que é o Advento de Mu. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever para entrar na tripulação do Joy Boy, futuro rei dos piratas. Para você deixar o seu like, assistir até o final e ver se gostou e daí deixar o seu like. Compartilhar com amigos que também gostam de One Piece para a gente crescer a nossa comunidade, crescer a nossa tripulação, né? Fortalecer a nossa tripulação para a gente chegar no One Piece. Então bora lá, falar do capítulo 1179. E o capítulo começa ali, né, com a decisão de Mu de descer ao mundo inferior. Os 5 anciões tentam impedi-lo de descer, porque eles dizem que por algum motivo eles acreditam que a presença do Imu não vai ser boa lá no... Não vai ser bom que o Imu deixe a Terra Sagrada de Maria Joyce. Então, eles tentam impedir de toda forma que o Imu se retire da Terra Sagrada. E o Garland chega na hora, dizendo que com a chegada de Sean Rock, as coisas estão começando a se normalizar na Terra Sagrada. Inclusive tem uma chamada da York, né, dizendo que não é uma vida de dragão celestial, ela queria ter uma vida de dragão celestial, e York é justamente a ganância. Então ela traiu seus amigos por conta da ganância. E a Mother Flame, o Labo fez que estava em Egghead, agora nós sabemos que está em Maria Joyce. E ali a conversa continua entre os dragões celestiais, dizendo que eles tentando criar alternativa, né? Ah, não, a gente vai enviar os almirantes, a gente vai nós mesmos, tudo para Imu não precisar ir. Mas Imu confronta eles e diz, não, é definitivo, tudo aconteceu, estava destinado a acontecer do jeito que aconteceu. Daí ele lembrou do Joy Boy, lembrou do Dave Jones, e ele viu que Nika estava lá, Nika e Nidhogg estavam lá em Elbaf. E agora a gente sabe que o Imu queria se retirar para Elbaf mesmo, para confrontar Nika e Nidhogg ali. Tinha teoria circulando sobre o Imu sendo o homem marcado pelas chamas, mas agora a gente sabe que é um pouco diferente. A gente sabe que Imu tem uma fruta, que é a própria fruta do diabo, e que ele quer confrontar Nika. E ele tomou essa decisão e ele desceu de fato para Elbaf, ele já está em Elbaf. Outra coisa que vale ressaltar é a situação deplorável dos Cavaleiros de Deus. Eles estão realmente humilhados. Tanto o Killiga quanto o Somers quanto a Gunko. A Gunko está no gelo. E o Glock confirma que só o Ratatosker consegue, ou o Ragnir, né, consegue descongelar o gelo. Então a Gunko vai ficar lá. O Somers e o Killian tá com a cabeça está de um lado, o corpo está de outro. Ou seja, eles não podem fazer nada e o corpo deles está esquartejado, mesmo que eles não morram, né? Porque eles são imortais. Então essa é uma situação muito deplorável para eles, muito humilhante. E eles ficam muito surpresos também quando eles percebem que o Imu veio pessoalmente para Elbaf para confrontar Nika e Nidhogg. Mas então tá, vamos falar mais agora sobre a questão de Mu. Vai render muito, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Primeira coisa, antes era só teoria, e inclusive uma teoria inaugurada pela Empório Ivankov, dizendo que Imu, aquele que senta no trono, era provavelmente o Santo Imu Nerona, que foi um dos grandes reis, um dos 20 fundadores, né, da família Nerona do governo mundial. E o livro que Empório Ivankov usou para fazer essa teoria, para fazer essa simulação, foi um livro chamado Gênesis, em que com certeza uma referência que o Oda fez ao livro Gênesis da Bíblia. Imu Nerona, então agora nós sabemos, não é mais uma teoria só criada por Ivankov, o Oda confirma nesse capítulo que Imu Nerona, um dos 20 fundadores, é aquele que senta no trono vazio. E uma coisa interessante, ele tem a própria fruta do diabo. Então seria eu não sei como, Akuma no Mi,
seria, por exemplo, a fruta da pessoa é Hito Hito no Mi, a fruta da borracha Gomu Gomu no Mi. Então a fruta do diabo seria Aku 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 no Mi. E uma coisa interessante é que eu tava inclusive conversando com o pessoal na rede social ali sobre a questão da data. O Imu, com a sua fruta do diabo, ele foi revelado bem na Semana Santa. Ou seja, o capítulo oficial vai sair amanhã, que é a Páscoa. Inclusive hoje é sábado, né? O Shabat no mundo israelense, no mundo judeu, no mundo hebraico. E amanhã é a Páscoa. E o capítulo oficial dessa semana sai bem na Páscoa. E eu estava conversando com o pessoal nas redes sociais ali sobre isso. E um cara que lançou isso, ele falou outra coisa. No capítulo que diz que o Gabã diz que o Shanks é a criança da promessa, caiu bem num dia de um deus da mitologia celta, que também é chamado, quando é criança, chamado de criança da promessa. Ou seja, o Oda ele faz esse paralelo. Eu acredito que foi proposital, sim. Porque por mais, mas no Japão o pessoal não é muito cristão, não tem muito essa questão da Páscoa. Mas o Oda, especificamente, o Oda de uma maneira específica, ele vê isso. Ele usa elementos de outras religiões, ele conhece datas de outras religiões, e ele já usou elementos do cristianismo, como a própria cruz do Mihawk. Inclusive, o próprio Mihawk, como ele tem, o pessoal fala que ele tem um olho parecido com o do Imu, aquele olho que ele tem, tanto que o nome Mihawk é olho de falcão, Takanome, Mihawk, o Mihawk, olhos de falcão. E ele tem os olhos bem idênticos ao do Imu, e ele usa uma cruz no peito. Então será que o Mihawk não... Talvez a família Nerona não era uma família de uma teoria, né? Uma família que era uma família que adorava demônios, e o Mihawk quis se libertar disso, e por isso que ele usa uma cruz de Jesus, que seria um símbolo contra o demônio, um símbolo exorcista, vamos dizer assim. E também, outra coisa bem interessante que eu penso, que o Oda está colocando isso, por exemplo, Nerona, o nome Nerona, ele possivelmente é uma referência a um quadro de algum século passado. O sobrenome, olha aqui, eu vou ler a descrição aqui. O sobrenome Nerona pode ser uma referência às tochas de Nero, no polonês Pochodnie Nerona, uma pintura que retrata um grupo de mártires cristãos primitivos prestes a serem queimados vivos como supostos autores do grande incêndio de Roma, durante o reinado do imperador Nero em 64 d.C. Isso se encaixaria no tema bíblico do seu nome. Ou seja, Nerona é uma referência a um quadro. Ou seja, Nerona é a referência a um quadro pintado que retrata cristãos primitivos, um grupo de mártires cristãos primitivos sendo queimado. E o nome desse quadro seria As Tochas de Nero. Por isso que na Bíblia, no Apocalipse, o diabo ele persegue a igreja. Tanto que lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse escreve isso, está escrito isso. O diabo ele ficou para pelejar contra o resto da sua descendência. Ou seja, ele estava perseguindo a mulher, que é a igreja de Cristo, que seriam os cristãos primitivos, e ele ficou para pelejar contra o resto da sua descendência. Ou seja, a destruição dos cristãos. E a besta, que é descrita no capítulo 13, que vai receber o poder do dragão, do diabo, na grande tribulação, também agirá contra o povo santo, ou seja, contra o povo judeu, contra o povo cristão, contra o povo muçulmano que é moderado, que quer a paz, que quer, por exemplo, a assimilação de culturas, né? Porque muitos muçulmanos, eles querem ser amigos dos cristãos. A gente vê, às vezes, aquela coisa do extremismo do Oriente Médio, mas tem muitos muçulmanos, muitas pessoas que seguem o Islã, que querem amizade com cristãos, com judeus.
Então a gente não pode generalizar, tipo, achar que todo muçulmano vai ser igual, que vai querer destruição, vai querer acabar com a crença dos outros. Não, não é assim. Muitos querem integração, querem conversar, querem... Que é isso, e eu vejo muito isso, tem muitos muçulmanos assim também. Mas então a besta, que será empoderada pelo dragão, pelo diabo, na grande tribulação, ela terá fará essa perseguição contra o povo de Deus, contra o povo santo, contra a descendência abraâmica. E o Oda está colocando isso na série. E, inclusive, olha só que interessante, o Mihawk, o Oswald de Falcão Mihawk, que muito provavelmente é alguém ligado, que pertença à mesma família, à mesma linhagem que Imu, Nerona, usa uma cruz, porque provavelmente ele viu tudo aquilo. Eu acredito que Nerona, mais tarde o Oda vai falar mais, eu tenho certeza que o Oda vai falar mais sobre a família Nerona, mas o Mihawk, por algum motivo, ele quis se desviar daquela perseguição que talvez a família dele, que os descendentes dele faziam aos cristãos. E por isso ele tem essa cruz no peito. Eu acredito que seja válido e eu acredito que eu esteja certo. Porque faz muito sentido. Agora, com todas essas como eu posso explicar, essas inspirações que o Oda está usando do mundo cristão, da Bíblia, do livro do Apocalipse, a própria questão do diabo, e o nome Nerona, que faz referência a uma pintura de mártires cristãos, ou seja, quem persegue os cristãos? O dragão, o diabo. No caso, ele usou ditadores para fazer essa perseguição, mas na grande tribulação ele mesmo fará isso em carne e osso. E eu acredito que eu com o conhecimento que eu tenho, porque eu cresci lendo a Bíblia, cresci estudando a Bíblia, e quando eu fiquei mais velho, essa paixão na verdade só aumentou. E quando você fica mais velho, você consegue ter mais entendimento, porque quando você é criança, né, você tem uma visão limitada. Agora, quando você é adulto, uma das vantagens de ser adulto é que você aprende mais, que você vê mais, né? Então é isso, esse capítulo 1179. E eu acredito que ali o Oda esteja falando, além da luta entre o Imu e o Nika, ele esteja falando de uma grande luta espiritual também. Entre o poder das trevas, que é o poder do Imu, o poder do diabo, e o poder da libertação do Nika. E o Oda está colocando esse paralelo, essa luta cósmica ali na série. Então é isso, meus amigos. Eu me despeço de vocês. Eu peço, se vocês gostaram, para vocês se inscrever no canal para entrar na tripulação de Joy Boy, Futuro Redes Piratas, e deixar seu like, mandar o conteúdo para mais amigos, e vamos juntos rumo a Laugh Tale. Vamos derrotar o Imu Nerona e vamos pegar o One Piece. Falou, meus amigos, é nóis!